Fala, galera, YouTube, Previdenciando Sem Limites, a gente entra no ar agora, vamos entrando, o pessoal vai chegando. Hoje a gente tem uma live muito especial, daqui a pouco eu vou entrar aqui no Insta também, já vou preparando a galera do Insta para o aquecimento, já estou entrando aqui também, verificando a conexão, vamos entrar. Hoje a live está especial, hoje a gente vai estar tratando de, obviamente, não tem como não ser, né? Falando comigo, não tem como não ser um pouquinho de número, um pouquinho de cálculo, cálculos previdenciários e o planejamento previdenciário, como eles se relacionam e as novidades, o que isso traz. Fala, galera do Insta, pessoal entrando por aqui, Sinara, valeu. Já vai entrar também a convidada de hoje, que está junto nessa live, a Júlia Batista, advogada Júlia Batista. Júlia, vem para o Insta, e eu já vou te subir agora aqui também para o YouTube. A gente vai, tá aí, Júlia. Oi, galera, beleza? Boa noite. Quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar conversando com o meu ídolo do planejamento previdenciário, um amante de cálculos, assim como eu, e especialmente nós temos uma coisa em comum, que nós somos grandes otimistas do direito previdenciário em relação à reforma, em relação ao decreto 10.410, então a gente sabe que a gente vai alavancar muito trabalho, que a gente vai ter muitas oportunidades de trabalho, então vamos motivar essa galera, vamos mostrar essa nossa perspectiva do direito previdenciário. Vamos incendiar. Entra lá no Insta lá para a gente já começar a nossa live. Tô lá na live. Também. Tá, então deixa eu te mandar um oi ali. Isso, melhor tu, que eu não te acho. Tá, já vai Mandei entrar um tchauzinho aqui. Lá. Mandou um tchauzinho ali, deixa eu te buscar aqui, então. Fazer uma transmissão ao vivo. Exatamente, eu vou te convidar aqui. Pimba, vê se tu já entra aí. E sabe... Bom, a Júlia tem vista ao fundo, né? Olha só o ambiente que ela está. Aqui eu estou no quarto da minha filha, improvisado. Vocês podem ver que tem no Instagram, dá para ver um casaquinho pendurado, um rosinha no fundo. Tô sabendo que é o quarto dos Friends já, né? Dos Friends, quem sabe faz ao vivo, aquela história toda, né? E Júlia está entrando aqui no Insta também. Baixei o volume só para não dar eco no meu microfone aqui. Não sei se a galera do Insta tá me ouvindo também. Tá travado para mim o teu Insta aqui. Tá, mas... Tá travado o teu Insta para mim. Vamos ver se... Tá totalmente travado, Júlia. Deixa eu ver se é a conexão aqui. Deixa eu arrumar, Beleza. Senão, a gente vai tocando aqui no YouTube, que agora o pessoal tem dado mais preferência para o YouTube, porque eu tenho chamado mais para o YouTube, porque a gente tem algumas alternativas de transmissão, a imagem fica melhor também, não trava tanto. Galera tá bem doutrinada no YouTube, então. Estamos avançando para isso, né? Eu que sou um semi-analfabeto digital, estou tendo que me reinventar. Agora sim, a Júlia entrando forte aqui. Agora eu acho que deu, né? Tá ao vivo. Olhem aí, ó, a paisagem ao fundo, árvores. É outro patamar, né? Aqui, ó. Outro patamar. Muitas luzes, porque a minha casa é escura, então eu tive que tacar a luz aqui para nossa live dar certo. É isso aí. Mas olha só, aí a gente vai essa questão do otimismo que a Júlia coloca, né? E coloca bem assim. Eu sou um otimista, eu já vi que a Júlia também é uma otimista. Desde a reforma, assim, eu passei a enxergar oportunidades e atrás de oportunidades. E acho que essa é uma postura, né, Júlia? É uma postura que o advogado precisa tomar, né? Eu faço essa diferença, né, entre o advogado previdenciarista que é passivo no conhecimento e aquele que busca alguma coisa diferente. Porque quando vem uma reforma da Previdência, o discurso normalmente, ou quando vem alguma mudança mais significativa, como já aconteceu no ano de 2019, várias, MP 871, Lei 13846, a gente começou a enfrentar uma série de dificuldades com mudanças legislativas, obviamente, restritivas, e o primeiro pensamento da maioria é no sentido de estou perdendo espaço, estou perdendo terreno, estou perdendo trabalho. Eu sou exatamente o contrário. Vem uma mudança, onde é que está o furo desse negócio? Tem que ter um furo aqui. Tem que ter, não é possível que não vão deixar um rastro para eu poder atuar. Então, eu tenho desenvolvido assim. Acho que tu é mais ou menos nessa linha, né, Júlia? Também penso assim, o próprio texto da reforma da Previdência, quando eu li a primeira vez, e os próprios projetos ainda, antes de efetivamente entrar em vigência, era visível as tantas oportunidades que nós teríamos, porque a gente começava a ver algumas situações que não faziam muito sentido, e a gente precisa, como atuantes do direito previdenciário,
E aí vai muito do que a proposta de ensino do professor Márcio, a gente precisa aprender a trabalhar sozinho, a visualizar a lei e entender aonde a gente pode chegar com ela, entender o fundamento da lei, os princípios. Então, eu lembro que na faculdade eu não gostava de estudar princípio, e hoje eu entendo toda a profundidade dos princípios de como a gente cria independência e mecanismos de analisar a lei e entender o que é ilegal, o que é inconstitucional, o que a gente dá para fazer, quais são as revisões. Então, tu tem essa proposta de ensinar o aluno a ser independente. Então, eu acho isso muito bacana, porque a gente não fica condicionado a saber o que o outro está falando, mas a gente consegue ler e, de forma única, saber onde a gente pode chegar com aquele trabalho. Tu sabe exatamente, Júlia, tu sabe que durante muito tempo, faz muito tempo que eu estou nesse meio, né? Muito tempo que eu estou lecionando, há muito tempo que eu dou aula. Eu sempre fui entusiasmado em sala de aula, sempre fui de gritar, sempre fui de fazer, sempre fui de ter uma energia boa em sala de aula. Mas durante muito tempo eu fiquei limitado assim a ensinar conteúdo puro e simples de direito previdenciário. Eu fui criado na sala de aula assim, preparatório para concurso. Então era uma questão de conteúdo, vencer edital, ter a lei na cabeça. Então eu peguei aquilo e continuei fazendo aquilo durante muito tempo, e daqui a pouco eu me dou conta que eu estou ensinando só uma parte do que precisa um advogado. Um concurseiro vai precisar do que eu ensino, tá tudo certo. Exato. Entende? Ele precisa resolver a prova dele, ele não precisa resolver o caso do cliente. É diferente resolver uma prova, e é diferente resolver um caso do cliente. Então eu comecei realmente assim a me dar conta que a nossa contribuição como palestrante, como produtor de conteúdo, como estudioso, é passar adiante uma mensagem que altere a experiência do advogado, e não necessariamente algo que agregue simplesmente um conteúdo a mais que ele poderia buscar sozinho. Exatamente. Ou que ele teria em qualquer lugar. Ontem eu falei sobre isso. O conteúdo está disponível, tem muita gente boa fazendo live, entende? Eu não vou achar que eu sou o melhor live ou que a Júlia é a melhor live. Não, tem muita gente boa nesse horário. Se vocês forem aqui na barrinha do lado, vai ter gente falando, e vai ser gente boa falando. Um monte de live acontecendo ao mesmo tempo. Um monte de live boa. Tem live ruim também, vamos deixar claro, tem live ruim. Mas, assim, tem conteúdo. Agora, como enfrentar o conteúdo, como produzir o resultado do conteúdo, como produzir uma norma jurídica a partir da leitura de uma regra jurídica, aí o furo é mais embaixo, e aí a gente tem que ter uma postura diferente diante do que a gente está lendo. Por isso que eu falo, vem uma reforma e eu fico empolgado, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar alguma coisa. Exatamente. E acho que tu também é na mesma linha. E a Júlia, porque, claro, hoje tem público misturado, tem o público que segue a Júlia, tem o público que segue o Márcio, tem o público que segue os dois. A Júlia, ela tem essas coisas assim também, ela gosta da parte de matemática, ela gosta de cálculo, aquelas coisas que não sei por que fez direito também, não dá para entender muito bem. Não sei por quê. Eu também, eu sou um engenheiro jurídico, é um negócio incrível, assim, né? E ela gosta dos cálculos e tem também uma atuação muito forte atualmente aqui no planejamento previdenciário. Então, a gente pensou em fazer uma live juntos, justamente sobre isso, em que a gente pudesse falar aqui dos sistemas de cálculo, ou melhor, das fórmulas de cálculo novas, os novos regramentos de cálculo, e levando isso para um planejamento previdenciário pós-reforma da Previdência, né? Então, a nossa live de hoje é sobre esse assunto, mas antes, só um recado, gente. Está rolando a inscrição para o webinário. Está rolando a inscrição para o webinário, vocês não podem perder. O link doido tá lá. Quem não se inscrever. O link está lá na minha bio. Eu já me inscrevi, eu vou estar lá, isso eu garanto. Eu me inscrevi também, com toda certeza. A Júlia está fazendo propaganda aqui, mas tudo bem. Lá na minha bio do Instagram, ali na bio do Instagram está o link, tá? Depois eu disponibilizo aqui, vai estar na live também hoje aqui disponibilizado. Vocês entram ali na árvore de links, no Linktree, e um dos links é a do webinário, é gratuito, é online, é ao vivo, a partir das 17 horas, tudo sobre o decreto 10.410 e as oportunidades escondidas. E como tem oportunidade escondida ali, é impressionante. Como gostam de dar arma para quem sabe usar, né? Então, assim, exatamente. Eu já tinha dito que a reforma da Previdência já tinha sido um presente para os advogados, eu não estou falando da sociedade, eu também não estou sendo malvada, eu estou só olhando o aspecto positivo. Então, a reforma da Previdência foi um grande presente para os advogados, que vão ter muito trabalho, o planejamento previdenciário mesmo virou um ato muito mais complexo, com muito mais conceitos, muito mais formas de cálculo, então a gente vai cobrar mais por isso, a gente vai valorizar o nosso trabalho. E agora vem o decreto, é um segundo presente, de novo, não para a sociedade, mas sim para os advogados,
porque tem muita coisa escondida lá e muito trabalho, muita ferramenta para a gente trabalhar. Tem muito exagero do decreto, tem muito extrapolamento do limite da regulamentação, porque a gente não pode esquecer, e por isso que a Júlia, quando ela fala do conhecimento amplo, do conhecimento da principiologia, do conhecimento da base, isso é fundamental. Não existe nenhuma possibilidade de um advogado previdenciarista ir além do básico, fazer além do comum, se ele não aprofundar os seus conhecimentos em direito constitucional e direito administrativo. Não tem como, esquece. Eu não estou nem falando, obviamente, da teoria geral do direito, que seria o passo inicial para tudo, que a primeira cadeira da faculdade que a gente se depara é a introdução ao direito, ninguém dá muito valor para isso, mas ali tem a teoria do direito. Uma regra, por exemplo, que muito pouca gente lê e que é fundamental para a gente analisar uma reforma da Previdência é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ali a gente tem todo o regramento sobre regras. Ninguém se dá conta, não. Muita gente se dá conta, mas pouca gente, tem muita gente que não se percebe disso. Ali eu tenho a lei sobre as leis, o comportamento da lei. Quem é que me indica qual é o comportamento da lei? O que é uma lei especial? O que é uma lei geral? O que é uma lei nova? O que é uma lei velha? Quando é que eu tenho revogação? Quando é que a revogação é tácita? Quando é que a revogação é expressa? A emenda constitucional número 20 trouxe inúmeras revogações tácitas para a Lei 8213 que jamais foram alteradas pelo processo legislativo adequado. Tanto que se qualquer um que está iniciando na advocacia previdenciária resolver buscar respostas para aposentadoria por tempo de serviço, que não existe mais, lá na Lei 8213 vai encontrar aposentadoria por tempo de serviço. E confunde a cabeça do aluno, né? Totalmente. Totalmente. Isso era um problema no concurseiro, porque no concurseiro não entrava na cabeça dele que ele, lendo a lei, não resolvia a questão da prova. Eu dizia, cara, não lê a lei, pega essa página e rasga, tu não vai ler isso aqui, porque se tu lê isso aqui na hora da prova, tu vai lembrar disso. Exatamente. Tu vai bater o olho, porque é óbvio que a banca sabe, a banca vai colocar isso na prova. Agora, na advocacia, a gente não pode se dar o luxo de cometer esse tipo de erro, porque passa vergonha realmente no processo judicial, né? A gente não pode entrar com o processo judicial pedindo aposentadoria por tempo de serviço com base no artigo 52, 53, a não ser que meu cliente tenha direito adquirido em 98, que é coisa cada vez mais escassa. Que é bem raro. Não, em 2020 é cada vez mais escasso. Então, a gente tem uma série de mudanças trazidas por reformas que trazem realmente revogação tácita, não é expressa, porque não tira do texto legal, mas revogou ou derrogou, revogou parcialmente, e isso acontece muito, a gente tem que estar atento. Por isso que conhecer o direito constitucional, conhecer o direito administrativo. Por que conhecer o direito administrativo? Bom, gente, quem trabalha com previdenciário está trabalhando com atos administrativos. Se não conhecer isso, acabou, né? Acabou, né? O próprio mandado de segurança, quando a gente impetra um mandado de segurança, é direito administrativo puro que a gente está trabalhando ali, né? Claro, claro. E cada vez mais tem sido necessário mandado de segurança para destravar o processo. Eu sou fã do mandado de segurança. É todo dia mandado de segurança. E segurança concedida, esse é o lado bom. Sim. O mandado de segurança ele é bom porque ele dá uma vitória para o advogado, né? É interessante. Dá um gostinho bom para comunicar para o cliente. Agora, o mandado de segurança ele tem sido, às vezes, 3 mandados de segurança num processo administrativo. É para dar o julgamento de primeira pela agência, depois para destrancar o recurso, depois para a junta julgar. É uma loucura isso aí. Mas ele é um instrumento que está à nossa disposição. Mas vamos lá, vamos avançar. Júlia, vamos avançar. Olha só, eu vou trazer aqui a telinha, que eu gosto de brincar com isso aqui, enquanto a Júlia vai falar. Essa é a nossa live 5, tá, galera? Essa é a nossa live 5. E a gente vai começar falando dessa live 5 sobre a valorização. Acho que eu vou ter que aumentar essa letra aqui. Acho que eu vou aumentar essa letra. Hoje eu estou de bom humor, eu vou aumentar essa letra. Deixa eu ver se ela aumentou mesmo ou não, mas nós vamos lá. A valorização, Júlia. Nós vamos falar sobre a valorização do planejamento pós-reforma. Dá uma palhinha para nós aí, Júlia, o que é isso? Bom, o que acontecia antes, tá? Antes da reforma da Previdência? O cliente chegava no escritório e a gente tinha algumas análises a serem feitas, né? Obviamente, se era uma aposentadoria de professor, se era uma aposentadoria rural, se a gente estava tratando de uma aposentadoria por tempo, por idade, a gente já tinha um leque muito grande de opções. Quando veio a regra 8595, que era uma possibilidade de se aposentar na hipótese de aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário, a gente tinha mais um elemento para cálculo. Ali começou já a mudar o conceito de planejamento previdenciário, porque nós poderíamos simular qual seria a renda agora, qual seria a renda quando alcançaria aqueles pontos, se valia a pena esperar,
qual seria o reflexo isso ao longo da vida. Às vezes dava uma diferença de R$ 1.000 ao mês, mas a espera era de 6 anos. Então, tudo isso a gente tinha que fazer no planejamento e analisar para entender o que valeria mais a pena. E a reforma da Previdência, ela triplicou o trabalho do advogado e as opções do próprio cliente. Porque, por exemplo, numa aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo que o cliente, inclusive, já tivesse direito adquirido para se aposentar antes da reforma da Previdência, a gente precisa avaliar para ele se a regra de transição não é mais vantajosa. Por exemplo, a gente tem a regra do pedágio de 100%, que não tem a incidência de nenhum coeficiente, de nenhum fator previdenciário, é 100% da média. Então, dependendo da idade, do contexto desse cliente, a gente tem essas possibilidades de fazer esses encaminhamentos, essas escolhas. Então, o planejamento previdenciário pós-reforma da Previdência abriu um leque enorme de possibilidades e de cálculos para o advogado. Então, a gente teve uma valorização muito grande. A própria situação da não aplicação do divisor mínimo pós-reforma da Previdência. Quando a gente está tratando de uma aposentadoria por idade, onde a pessoa tem, de repente, poucas contribuições depois de 94 e muitas antes, é poucos os casos em que não vai ser positiva a reforma da Previdência. Então, o nosso trabalho se tornou muito mais técnico e, obviamente, a gente está falando de um reflexo no bolso da gente, porque se a gente vai trabalhar mais e se a gente vai dar um retorno financeiro muito mais vantajoso para o nosso cliente, a gente também vai acabar cobrando mais. Então, nesse sentido, a reforma da Previdência trouxe várias opções de trabalho para o advogado. E ela traz também, né? Ela traz muitas regras, então, assim, valoriza o produto, né? Valoriza o produto, porque eu tenho, no período pré-reforma, eu estava lidando ali com 3 aposentadorias voluntárias básicas, sendo que numa delas eu tinha o desdobramento da Fórmula 8595, que é a aposentadoria por tempo. Mas, basicamente, eu tinha aquilo ali. Agora, eu tenho 12 possibilidades. Exato. Porque eu tenho as novas todas, as transições todas e as antigas ainda, porque mesmo no planejamento atual, eu posso chegar à conclusão de que eu tenho uma aposentadoria retroativa, pelo menos em termos de regra. Eu posso, num planejamento atual, chegar à conclusão de que eu tenho uma aposentadoria já possível, viável, com direito adquirido, mas eu posso chegar à conclusão de que ela não é a melhor. Exatamente. Né? Por quê? Porque o fator previdenciário vai prejudicar, porque eu tenho o divisor mínimo numa aposentadoria por idade que vai prejudicar. Essa, para mim, foi a grande regra, né? A grande vantagem até aqui da reforma, talvez a mais visível, mais palatável para mim, foi essa, porque eu não acreditei quando eu li a reforma. Eu não acreditei. A gente só acreditou quando a gente recebeu carta de concessão sem aplicação do divisor exato, mínimo. Porque não é possível, disse, onde é que tá pegadinha? Porque no dia que... Quando veio a reforma, eu já conhecia todas as ideias, por exemplo, sobre as regras de aposentadoria. Eu já sabia que iam botar a idade de 65, 62. Isso estava amplamente divulgado, né? Que a média vai ser do 100%, que não vai ter... Isso tudo eu já sabia. Eu só ficava pensando no tal do divisor mínimo. Onde é que vai estar esse negócio escondido? Porque, assim, nunca uma norma constitucional tratou desse tema. Nunca aconteceu. O máximo que nós tivemos foi lá na redação original de 88, a regra da Constituição, no artigo 200, então, artigo 200, tratando de que os benefícios previdenciários seriam calculados com base nos últimos 36 salários. Era isso só. Era isso que estava lá. Que, aliás, engessou todo o sistema previdenciário por 10 anos. Não tinha como a lei dizer outra coisa. E precisou uma reforma da emenda 20 para suprimir aquele texto para poder, via 9876, trazer um novo salário de benefício. Com o fator previdenciário. Teve muitos reflexos no próprio cálculo das atividades concomitantes, né? Muito. Aliás, as atividades concomitantes não surgiram agora, elas desapareceram agora, na verdade, né? Elas surgiram justamente para evitar que aquele período básico de cálculo muito curto, que era os últimos 36, naquele período o segurado passasse a contribuir muito mais. Então, para evitar esse locupletamento, que seria de fato um locupletamento, tu tem 35 anos de contribuição, só nos últimos 3 tu contribui por um valor mais alto, então isso gerava uma aposentadoria mais alta. Aí se calculava a atividade concomitante. Mas então eu concordo contigo, Júlio, eu acho que a gente teve muita oportunidade. E quando eu li a reforma, eu fui no artigo 26, assim, sabe, com sede, assim, o que está escrito ali? E aí eu fiquei dissecando ele, mas onde é que está? Cadê o divisor? Cadê o divisor? Cadê o divisor? Cadê o divisor? Porque imediatamente, quando eu li o 26, eu li, não tem 29 da 8213. Deu? Porque ali está claro. Porque o que acontece?
Se a Constituição tivesse dito, né, Júlia, assim, a lei estabelecerá a forma de apuração dos benefícios previdenciários. Tá bom? Enquanto não vier lei, tá valendo 8213. Uhum. Mas quando a Constituição vem e diz até que lei específica disciplina a matéria, os benefícios serão calculados assim. Bum, acabou. Eu Não se fala mais tenho nisso. mais. Aí eu tenho revogação. Exato. Aí eu não tenho recepção, não tem como recepcionar. E aí o fenômeno é de recepção ou não recepção, que a não recepção tem exatamente o mesmo efeito da revogação. Então é isso que aconteceu. E quando eu olho para ali, revogado 29, automaticamente está revogado o artigo 3º, parágrafo 2º da 9876, porque ele só tem razão de existir em função do artigo 29. Com certeza. E a gente vai mais longe, Júlia. Também está revogado o parágrafo 10 do artigo 29, que trata do limitador de 12 últimos salários para auxílio-doença. Só Exatamente. que o INSS está aplicando e aí o decreto. Vem o decreto e... Decreto 10.410 reforça essa situação, né? E aí é mais uma possibilidade de trabalho do advogado. Aí é aquela história, né, Júlia? A gente tem que diferenciar, e eu faço isso, eu tenho feito o seguinte: o que é tese e o que é sacada. Né? A gente tem algumas sacadas e a gente pode ter algumas teses, né? Essa questão é uma tese, não é uma sacada, porque eu preciso provar que eu estou certo. Eu preciso demonstrar que o decreto é não ilegal, porque a lei 8.213 continua lá, na verdade, ainda com esse dispositivo. Eu tenho que defender a não recepção desse dispositivo pela nova ordem constitucional e, por via de consequência, eu atrelar ao decreto a pecha de inconstitucional por ter feito direito novo. Sozinho. Exatamente. E é vedado o decreto autônomo pela Constituição no artigo 84. Então, essa é a construção difícil, mas ela é possível e é uma tese a ser construída, né? Tem e é uma defesa sobre o que não está escrito, sobre o que está entre linhas, né? Então, se tivesse expressamente redigido na Constituição, na emenda à Constituição, seria o óbvio, né? Mas como não está escrito, a gente tem que trabalhar em tese para conseguir demonstrar efetivamente a intenção do legislador. Mas olha como o INSS, ou como os regulamentos, eles foram, assim, contraditórios e estão nos dando armas para isso, né? Ao defender os 12 últimos, o limitador, a manutenção dos 12 últimos, como defender a aplicação da nova média? Exato, não faz sentido. Como é que eu tenho a nova média? Porque se eu tenho a nova média, eu aplico o artigo 26 da emenda. Se eu aplico o 26 da emenda, eu não posso aplicar o artigo 29 da lei. Eu não posso, isso é uma questão de silogismo, não tem como. Porque ele não recepciona o artigo 29. Ele é claro que é aquilo que está escrito ali e deu. Eu não estou recepcionando nenhum artigo para indicar que será complementar ao que eu estou dizendo. Exatamente. O calcanhar de Aquiles, talvez, da tese seja o seguinte, aí eu já estou dando as armas que virão, porque eu tive lá por 9 anos, então eu sei mais ou menos o que vem. Não, o negócio é o seguinte, o auxílio-doença, os 12 últimos ali, ele está no artigo 29, mas ele é uma regra de renda mensal, não é uma regra de salário de benefício. É interessante, porque ele é um limitador de renda. Ele impõe um teto para renda mensal. Ele não impõe um teto para salário de benefício, então ele não seria uma regra de salário de benefício. É o que vem de lá. Eu tenho certeza que é o que virá do outro lado para defender. Viu, gente? Se inscrevam no webinário, porque a gente está trabalhando com um professor que tem as duas visões, de quem está do lado de cá e quem está do lado de lá. Eu estou há 5 anos distante da visão de lá, mas eu tenho ainda uns amigos lá por dentro. Mas depois que aprende, é que nem andar de bicicleta. O caminho para o mecanismo, para o entendimento que eles vão ter, tu já sabe qual é a lógica de pensamento, né? Já conheço um pouquinho e a gente conversa ainda de vez em quando. Tenho grandes amigos lá, foi um período incrível, assim, meu primeiro contato com o previdenciário foi lá, né? Eu era um ignorante total em previdenciário quando eu entrei lá em 2006. 2006, e devo tudo à procuradoria nesse aspecto, porque tu fazeres aí 30, 40 contestações dia, né? Meu Deus. E eu vendo o que estava acontecendo no mercado lá fora, começava a me dar um nervoso. Eu preciso sair daqui, eu preciso dar um jeito. Eu preciso agarrar as oportunidades. Eu preciso ir lá para fora, ou criar essas oportunidades. Eu vim para cá e achei mais difícil do que eu pensava, viu? Não é fácil. É mais difícil. Não é fácil. Mas, Júlia, vamos ficar no nosso foco. Então, a valorização do planejamento pós-reforma. Antes da reforma,
menos produtos, menos valor agregado no produto. Pós-reforma, novas bases, divisor mínimo que traz consequências incríveis. Tem o descarte, Júlia. Descarte é algo incrível. Que tu chama de descarte agora, mas o outro tu chama de escondidinho. Como Esconder, é que é aquilo? né? Esconder. Porque, para quem não está muito por dentro do assunto, antes da reforma da Previdência, existia uma opção, não era uma opção, era uma regra, de omitir, esconder 20% das menores contribuições na hora de calcular a média do salário de benefício. Então, esse período, ele vale para carência, ele vale para tempo de contribuição, mas ele vai ficar escondidinho ali só na hora de calcular a média de salário de benefício. O que é muito vantajoso, porque a gente tira desta média 20% dos menores salários. Então, a gente fica com a média dos 80% maiores salários de contribuição. Pós-reforma da Previdência, o cálculo é o seguinte: calcula, bota tudo na média, não esconde nenhuma contribuição, vai contar tudo. Mas eu vou te dar uma chance. Tu pode excluir alguns salários de contribuições se ele gera um prejuízo na tua média, só que, e aí vem o problema, vai excluir para tudo. Não vai contar como tempo de contribuição, não vai contar como carência. Então, a gente tem este grande problema, porque a gente vai excluir para todos os efeitos. Entendi. E aí é o seguinte, a gente tem o divisor mínimo no primeiro momento, né, com o descarte ou os escondidos, os 20% menores, e agora a gente tem o novo sistema, não descarta automaticamente, mas o INSS está fazendo de ofício, né? Exato. Ele acaba descartando muito automaticamente. Muito bem feito, por sinal. Muito bem feito. Aliás, antes dos sistemas de cálculo estarem preparados, os sistemas que nós utilizamos, né? Antes dos sistemas de cálculo estarem preparados, o INSS já estava fazendo direitinho esse negócio, né? Exatamente. E a gente, portanto, teve uma surpresa até com as cartas de concessão quando elas já vinham eliminando. E aí nós temos o seguinte, o não aproveitamento do período descartado. E esse é o cálculo que tem que ser feito, que eu estou colocando aqui no nosso guia, né? O descarte quando houver vantagem e abrindo mão do tempo de contribuição e do cômputo para renda mensal. Exatamente. Que é o acréscimo de 2% por ano. Exato. Eu não vou ter isso descartando, né? Eu não vou ter isso descartando. Uma dica bacana para calcular se vale a pena ou não vale a pena, tem poucos programas de cálculos que estão adaptados a essa realidade, tá? Eu sou fã do Excel. Excel não tem erro, tá? Mas, claro, tem que ter uma certa experiência ou ter algum amigo que conhece Excel para conseguir trabalhar. Só que depois que a gente aprende a trabalhar com Excel, é muito simples mesmo. Então, o que eu faço? O primeiro cálculo que eu faço é, bom, considerando tudo que o meu cliente tem, qual vai ser a média dele, qual é o coeficiente e qual é a renda mensal inicial. Depois, eu calculo o que eu preciso. Então, eu calculo se é uma aposentadoria por idade, por exemplo, eu só preciso de 15 anos de contribuição. Então, eu deixo lá 15 anos das maiores contribuições, calculo a média, e aí eu aplico o coeficiente correspondente. No caso, seriam 60%, né? A gente começa em 60%. Então, depois eu vou vendo se vale a pena. Eu incluo mais um ano de contribuições, sempre indo das maiores para as menores, e incluo mais um ano, adiciono 2% no coeficiente. Incluo mais um ano, adiciono 2%. Às vezes, o próprio andamento do cálculo ali, com as contribuições atualizadas, já fica óbvio. Tu percebe assim, eu tenho contribuições de 1.000, de repente 3.000. Então, tu já consegue visualizar aquilo, porque o Excel, ele te ordena isso do menor para o maior. Então, já fica olho nu, o que é bom, o que não é. E aí, facilita o caminho do cálculo. Então, é uma oportunidade interessante, tá? Eu sempre faço isso. Primeiro eu coloco tudo, depois eu coloco só o que eu preciso, e aí eu começo as variáveis, né? Se eu botar mais um ano, vem 2% a mais, e assim vai indo o cálculo, até eu encontrar o melhor benefício efetivamente. A Júlia desenvolveu o método mais roots, assim, mais raiz, né? Raiz. Ela foi para o Excel e foi desenvolver a planilha. Mas é isso, né? A gente tem que dar um jeito. Agora tem, né? Os sistemas de cálculo, alguns já estão mais preparados aí. Eu poderia até citar aqui o Prévios e o cálculo jurídico, que eu conheço os dois têm essas ferramentas hoje de descarte. E é importante usar essas ferramentas de descarte, Júlia, porque eu não tenho a garantia de que o INSS está certo. A gente não pode esquecer. Exatamente. A gente não pode esquecer que o advogado, de uma maneira geral, né? Aquele que escolheu fazer direito, né? Ele não está muito, ele não é muito vocacionado muitas vezes ao cálculo, não é? Então, assim,
simplesmente receber uma carta de concessão que apresenta um descarte que pode parecer correto, mas ele é aleatório, daqui a pouco eu não sei, eu tenho que conferir isso aí. E esses 2 programas eu conferi realmente assim os sistemas, como é que eles estão funcionando, e eles estão fazendo muito bem feito também agora. Atrasaram um pouco na confecção disso, mas eles estão fazendo muito bem feito. Então, vale a pena confirmar sempre se o cálculo está correto. Agora, isso é interessante, né, Júlia? Porque o advogado também, que não tem essa veia do cálculo, ele precisa compreender que nem sempre o percentual maior é mais vantajoso. Exatamente. Né? Eu posso estar trabalhando com um coeficiente de 100% e um coeficiente de 90%. Mas se a média do de 90% é muito vantajosa, ou seja, é vantajosa em mais de 10%, eu já superei o limite. Então, assim, não é só o coeficiente que a gente tem que trabalhar, a média faz muita diferença. Toda então, a diferença. A gente tem o histórico de contribuições de salários dos nossos clientes são assim, né? Não é sempre assim uma variável. Então, a gente precisa trabalhar com essa situação de que nem sempre o coeficiente é o mais vantajoso. E sobretudo, se a gente estiver diante de aposentadoria por idade, em que tinha divisor mínimo anterior, porque, mas ela vai pegar no exemplo de um homem com 20 anos de contribuição na regra anterior, era 90% de aposentadoria, e aí na regra nova vai ser 60% com os mesmos 20 anos. Não, mas é óbvio que 90% vai ser melhor. Não, não é óbvio. Não é. Não é óbvio. Não é óbvio. Se ele estiver perdendo para o divisor mínimo, digamos que ele tenha 36 contribuições no teto de julho de 94 até hoje. A média dele seria teto, mas vai dividir por 180. Exato. Por quê? Porque o divisor mínimo em 2019, até a data do direito adquirido, era 182. Então, eu vou pegar 36 e dividir por 182, eu vou dividir minha média por 5. É isso que eu vou fazer. Exatamente. 36, eu fiz a conta em casa ou antes, tá tudo certo, gente, mas 36 por 180 dá 1/5. Né? É 1/5. Então, eu vou pegar 6 mil de média e vou pegar 1.200. E aí, eu vou aplicar os 90% em cima disso, eu vou cair no salário mínimo. Exatamente. Mas 90% é melhor que 60%. Não é. Se eu trago uma reafirmação da DER para agora, eu pego essa média de 6 mil. E os 60% me dão 3.600. A questão não é se 90% é melhor que 60%. A questão é saber sobre o que eles estão incidindo. Exatamente. Essa é a chave. Qual é a lógica do cálculo? Essa é a chave. É aí que a gente consegue, né? É aí que a gente consegue resolver. E nesse momento a gente está com 165 pessoas. Assim, opa, galera focada aí, ó, planejamento previdenciário. Vamos vender esse produto, galera. É isso aí. Aliás, a Júlia, ela está falando muito sobre isso, eu também tenho falado muito sobre planejamento, e eu queria ouvir de ti, Júlia, assim, quando tu trabalha um planejamento, obviamente tu tem essa veia do cálculo, tu tem essa pré-concepção já do número, que é importante, a gente tem uma vocação para número, eu também tenho isso, mas assim, como é que tu procedimentaliza isso? Em poucas palavras, né, Júlia? Não vai, obviamente, detalhar todo o processo. Isso é matéria para um curso inteiro, que, aliás, eu sei que foi muito sucesso o teu curso. Coisa boa, foi maravilhoso. Eu sei que foi incrível, eu sei que tu até tirou umas férias depois para dar uma descansada. Tirei, eu cansei. A gente quer dar o máximo para os alunos, né? Então, sinal de que eu dei o meu máximo mesmo. Não, mas a gente se diverte, a gente se encanta com a sala de aula, eu estou há muito tempo nisso e posso dizer isso com tranquilidade, mas a gente se desgasta muito, física e psicologicamente, né? Às vezes eu saio de uma sala de aula assim, acabado, realizado, mas acabado fisicamente, pelo esforço mental também que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter um grau de concentração que talvez quem esteja do outro lado nos assistindo não entenda que a gente está naquele nível de concentração. Exatamente. Porque a gente precisa passar o que sabe para alguém que provavelmente sabe menos e de uma maneira que ele consiga compreender aquilo. Então, a gente tem que, talvez, ter 3, 4 formas de passar o mesmo conteúdo. É difícil fazer isso. É bem difícil. Mas eu queria que tu tentasse, para nós mortais aqui também, colocar, assim, mais ou menos, Júlia, o que seria um procedimento. Depois eu vou falar o que eu acho também, né? Beleza. Quantas variáveis tu procura estabelecer num projeto? Vamos falar de um projeto. Eu analiso sempre, primeira coisa, é tempo puro. O que não é questionável? O que está tudo ok? O que eu tenho a prova? O que eu consigo indenizar de atrasados? Vai contar como carência? Não vai? O planejamento previdenciário, ele é um trabalho que a pessoa precisa conhecer de tudo um pouco do direito previdenciário. E aí, conforme vier as problemáticas, aí sim começa a aprofundar o estudo. Mas quando a gente tem esse contexto de tudo um pouco, a gente começa a simular
o tempo puro, o básico, aquilo que tem prova, aquilo que não vai ser questionado, o que o INSS vai conceder. Então, a gente trabalha com o direito adquirido, né? Eu preciso saber se essa pessoa tinha direito de se aposentar até o dia 13 de novembro de 2019 ou não. E aí, se ela tinha direito, eu preciso calcular qual seria a renda mensal inicial, nessa hipótese. E preciso estudar também pós-reforma da Previdência. Quando serão alcançadas as regras, se é que já não tem alguma regra que já foi alcançada, quais são as rendas mensais iniciais, porque o cálculo do salário de benefício muda pós-reforma, os coeficientes mudam drasticamente pós-reforma, e a gente faz o cálculo, obviamente, de qual é a perspectiva dessas parcelas até o fim da vida. Eu não calculo, eu digo, planejamento previdenciário não é renda mensal inicial. Eu não preciso encontrar qual é a melhor renda. Isso é um mito dizer que o planejamento previdenciário é trabalho de preguiçoso, gente. Não se ofendam se vocês fazem isso, mas é sinal que vocês podem oferecer um trabalho muito melhor para o cliente de vocês. E se o trabalho é melhor, vocês podem cobrar mais. Então não é de todo ruim. Renda mensal inicial é um passo do cálculo do planejamento. Depois que eu tenho a melhor renda mensal inicial, aí eu preciso calcular de todas elas quais são as perspectivas até o fim da vida. Porque às vezes eu tenho uma renda que é muito melhor, mas ela é tão tardária, eu vou alcançar esse direito tão depois do que um direito hoje, com uma renda menor, que ela não compensa a espera. Que no fim da vida eu vou receber muito mais nessa aposentadoria antecipada com um valor menor. Então eu preciso estudar isso. E, obviamente, avaliar o que eu vou investir. Se eu tenho que pagar uma indenização atrasada para conseguir aposentar, vale a pena pagar, não vale? Se é contribuinte individual, eu preciso pagar a alíquota de 20%? Posso pagar a alíquota reduzida? Eu vou embolsar dinheiro para o meu cliente, ele vai economizar. Então, eu preciso fazer todos esses cálculos e, obviamente, começar a calcular. Depois de eu calcular tudo puro, né? Tudo que eu sei que o INSS vai reconhecer, eu preciso calcular as outras possibilidades. O que está pouco provado, mas eu posso entrar na justiça, uma empresa extinta que eu não tenho prova, eu não tenho PPP, será que eu consigo provar? Olha, tua renda vai para tanto se a gente conseguir isso na justiça. Revisão da vida toda, olha, a revisão da vida toda é assim, é assado, vamos entrar na justiça, tu vai te aposentar com tanto no fim da vida, isso é um reflexo assim. Então, só por aí vocês conseguem ter uma ideia da amplitude do planejamento previdenciário. Como é um trabalho completo, rico, cheio de elementos. Então, em suma, são todos esses passos, mas os principais é passar da renda mensal inicial, projetar isso para o fim da vida, cada modalidade. Digamos que eu tenho 3 aposentadorias. Pego a 1, pego a 2, pego a 3. 3 possibilidades, certo? Eu acho que eu caí no Insta, hein? Não, tô aqui ainda no Insta. Tá aí? Mas para mim caiu aqui, peraí. Caiu? Mas eu acho que foi agora travou, a galera tá dizendo. Te convidar de novo aqui. Volta lá. Já entrou o convite? Tá, beleza, vamos lá, segue o baile. Foi tão profundo que eu falei que até o Instagram não me aguentou e caiu, galera. Vocês fiquem aí, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, se eu tenho 3 possibilidades de aposentadoria, uma no direito adquirido e 2 regras de transição bem bacana, eu vou fazer o cálculo da renda mensal inicial para cada uma delas. E aí eu faço essa projeção até o fim da vida e desconto o que eu vou ter que investir para alcançar cada uma delas. E aí eu chego ao grande resultado final, ao melhor benefício, e não a melhor renda mensal inicial. Tu tá falando, e eu fico aqui também, né, porque há bastante tempo eu venho dizendo isso, né, Júlia, assim também, que não procurem a melhor renda mensal, porque isso é muito fácil. Né? Chega o cliente para mim, eu quero a melhor renda possível, então o senhor contribui pelos próximos 40 anos pelo teto, quando o senhor chegar nos 80 anos, o senhor vai pegar 100%. Fácil. Bom, tá bem, só que ele vai receber por 2 anos a aposentadoria. Então não adianta. Dá para ter um modelo padrão no escritório e entregar para qualquer um que chegar. Não adianta. Tem uma série de variáveis que a gente precisa avaliar. Primeiro, qual é a condição de investimento, né? Qual é a característica daquele cliente, qual é o passado que ele tem, qual é o presente que ele nos apresenta e qual é o futuro que ele pode ter, né? E a gente precisa trabalhar com essas variáveis de tempo, primeira coisa. Precisa corrigir o passado? Bom, é um trabalho, né? A gente precisa, de repente, fazer. Isso pode gerar um investimento, porque pode determinar, por exemplo, a necessidade de uma indenização de períodos abarcados pela decadência, cujo critério de cálculo vai ser com base na média dos 80% maiores. Exatamente. E aí a gente tem uma tese aqui, temos uma tese aqui,
né? Porque se a média nova para salário de benefício mudou para 100%, como é que a média para FIIs de indenização continua nos 80% maiores? A gente vai ter que rever isso aqui. Isso eu não me conformo. Não me conformei com essa situação. Não. Mas é aquela história, Júlia. Está revogado o artigo 45A da 8212. Ele está revogado nesse aspecto. Exato. Ele está derrogado, ele tem que ser relido. E não foi. E o decreto acompanha, porque o decreto está trazendo uma redação que é antiga. Não é inovação. O decreto está apenas se adequando, porque o decreto é de 99 e essa regra da 45A veio depois. Ela foi corrigida depois. Então é isso, ele tá fazendo, porque o decreto fez muito mais do que regular a reforma, né? Ele trouxe regulamentações pendentes que já vinham há horas para serem colocadas ali dentro do 3.048, né? E ele está quase misturando o conceito de carência com tempo de contribuição, né? Ele está querendo, já é difícil de entender, carência e tempo de contribuição. E aí vem o decreto e parece que tenta confundir mais ainda esse conceito, né? O mais legal é que é o seguinte, toda a regra agora é pela vedação do tempo fictício, vem o decreto e traz tempo fictício. Exatamente. Porque é o seguinte, eles dizem assim, se tu trabalhar, não importa quantos dias do mês tu trabalhou, mas se tu contribuir acima do mínimo, tu tem o mês inteiro. Então tá, se eu trabalhei 2 dias, mas eu paguei por mínimo, então eu tenho o mês inteiro. Isso é tempo fictício. Exato. Isso é tempo fictício, no entanto, não pode tempo fictício. Mas que bom que estão admitindo isso, porque corrige uma distorção histórica. Pelo menos é positivo. Não, o segurado facultativo não trabalha, paga uma contribuição e ele tem um mês. Por que o empregado que trabalha meio mês não tem o mesmo mês se ele contribui acima do mínimo agora? Agora ele vai ter. Mas voltando lá para o planejamento, né, Júlia, olha só que interessante. Porque eu falo muito sobre isso, né, sobre a questão das variáveis, a questão do planejamento não ser encontrar a melhor renda mensal, mas é encontrar o melhor ROI, que eu tenho insistido com essa sigla, que ela vem lá das finanças, ela vem dos analistas de mercado, quando os analistas fundamentalistas, na verdade, na análise fundamentalista do mercado de ações, os analistas, eles utilizam vários conceitos, eles utilizam o EBITDA, eles utilizam o PL, e eles utilizam o ROI, né? O ROI, que é o retorno de investimento, que é do inglês, Return on Investment, que é justamente tu avaliar quanto tu está investindo e quanto tu vai receber. No direito previdenciário, eu trago o ROI de uma maneira um pouco diferente, porque eu não faço o cálculo completo. O cálculo completo do ROI seria investimento menos retorno, retorno menos investimento dividido pelo investimento. Esse é o ROI. Investi 50, ganhei 100, então o meu ROI é 2. Por quê? Porque o ROI é 100 dividido por 50, que é o investimento, 100 menos 50, desculpe, é 100 menos 50, exatamente. Quantas vezes eu tive aqui? Eu investi 2 vezes para 1. Esse seria o ROI. No meu caso, aqui no previdenciário, não me importa chegar nesse nível de detalhamento com o cliente. Me importa dizer para ele, olha, se você fizer esse investimento pelo teto para os próximos 20 anos, a sua renda mensal vai ser X e pegando a expectativa de sobrevida que você tem, você vai ganhar tanto, de média, porque você pode morrer depois, pode morrer antes, pode ser um Oscar Niemeyer, viver até os 100 e poucos anos, ninguém está proibido. Por que não? Aí vai ser eu sou bem positiva, eu jogo meus cálculos sempre para 85 anos de idade, mas aí eu sou bem malvada porque eu mato os meus clientes no dia do aniversário de 85 anos de idade. Porque foi assim que eu consegui fazer a planilha no Excel, né? Aí no dia do aniversário, defini. Tem que chegar para ele no planejamento e dizer, você não pode sobreviver a esta data, né? Vai errar meus cálculos, se passar dos 85, acabou. Ou morrer antes também, né? Acabou com o meu planejamento. Exatamente, mas se ele morrer depois, ele tem mais lucro ainda, ou seja, vai ganhar 2 vezes, vai ficar mais velho, ainda vai ganhar mais dinheiro, mas eu penso muito no ROI. E como é que eu faço isso? Porque muitas vezes eu chego na mesma renda, investindo todos os meses ou não. E sabe que uma coisa que tem me preocupado muito, às vezes a gente faz um planejamento previdenciário e o sujeito quer pagar todas as contribuições daqui para frente pelo mínimo, por exemplo. E agora que a gente incluiu todas as contribuições no salário do benefício, isso muda significativamente. Como é que é? Agora que a gente incluiu todos os salários, porque antes a gente descartava 20% dos menores. Exato. Então, quem nunca disse para o seu cliente, contribui um tempinho aqui sobre o mínimo, não vai refletir, depois tu bota no teto. E agora não. Como agora a gente inclui todo o salário, toda a contribuição vai entrar no cálculo, claro, com exceção da exclusão, né, que a gente tem a possibilidade do descarte ali, da exclusão efetiva das contribuições, mas aí a gente entra numa seara muito perigosa, porque se o meu cliente contribuir todos os meses sobre o mínimo, ele acha que o coeficiente dele vai elevar horrores, e em compensação a média dele vai, Não, claro.
Mas eu penso até o seguinte, chega um segurado facultativo que tem um histórico de salário mínimo como contribuição e ele pretende manter isso. E ele está orientado na cabeça dele a fazer isso por todos os meses até completar 65. Uhum. Para quê? Para quê? Qual é a vantagem? Contribuir todos os meses. Contribui de 6 em 6 meses, então. Porque daqui a pouco você já... 6 em 6, gente, se atentem a essa situação. Porque ele é um facultativo. É muito comum esse equívoco, porque o contribuinte individual, ele tem ali o período de graça, ou seja, o período que ele continua protegido pelo INSS para os benefícios não programáveis, auxílio-doença, pensão por morte, até salário de maternidade, por 1 ano depois da última contribuição. E o facultativo é só 6 meses depois da cessação da última contribuição. Então, nunca digam para o segurado facultativo contribuir de 1 em 1 ano. Porque se ele vier a ficar doente, sofrer um acidente, ele não vai ter direito aos benefícios não programáveis. Então, muito cuidado. Exatamente, porque a gente também tem que ter essa responsabilidade de não causar um prejuízo também para o cliente, que é um contribuinte individual, dizendo para ele contribuir de vez em quando, porque daqui a pouco ele pode sofrer uma penalidade do fisco se ele tiver trabalho todos os meses. Exato. Na prática, a gente sabe que as pessoas, os contribuintes individuais, acabam escolhendo como contribuir, né? Exato. Mas, vê bem, se eu tenho um facultativo e ele contribui de 6 em 6 meses, se ele tem uma média histórica de salário mínimo e ele só vai atingir a idade daqui a 15 anos, 10 anos, e ele tem, digamos lá, 15 anos de contribuição já no seu histórico, de nada adianta ele contribuir os próximos 10 anos pelo mínimo. A não ser que eu chegue para ele, cara, quer contribuir os próximos 10 anos pelo teto para aumentar essa média? A gente pode fazer, porque aí vai chegar em 25 anos, tu vai ter 10 anos dos 25, 10 anos no teto, 15 no mínimo, a média vai ser global, provavelmente tu vai pegar uma média final um pouco abaixo da metade do teto, um pouco abaixo da metade entre o teto e o mínimo, né? 1 para 6, vai pegar uma média de uns 2.500 a 3.000, mais ou menos isso vai pegar, mas aí tu ainda vai pegar 70% disso, que é 2.100. Exato. Olha o teu nível de investimento, 1.200 por mês, 12 meses por ano dá 14.400, vezes 10 anos, isso dá 144 mil. Exatamente. Para ter R$1.000 a mais por mês de renda, se tu pegar e investir de 6 em 6 meses, com 11%, porque pode, vai investir 110 pila, como o gaúcho gosta de falar, por mês, vai investir 220 pila por ano, durante 10 anos tu vai investir R$2.200 para ganhar R$1.000, economizou R$142 mil. Se tu investires esses R$142 mil em alguma coisa nesse período, com certeza tu terás um retorno muito melhor do que a Previdência pode te dar. Exatamente. Isso é um outro passo do planejamento. É tu conseguires fazer do planejamento uma das portas de investimento. O planejamento previdenciário é uma das portas do planejamento do bem-estar no futuro, que é o que ele quer quando ele nos procura. E agora, com a opção de soma das contribuições concomitantes, a gente pode ampliar ainda o nosso planejamento. Porque se a gente tem um segurado que tem a condição de contribuir por INSS, além do que ele já vem contribuindo como empregado, a gente pode simular para ele também se vale a pena ele investir, contribuir. Porque, para quem não sabe ainda, em 2019 a gente teve a edição de uma lei nova que determinou a soma das contribuições das atividades concomitantes. Então, o nosso planejamento aumenta ainda mais a potência dele, né? Podemos chegar aonde o cliente quer chegar. Exatamente. E é muito legal tu poder chegar no final de um trabalho e mostrar para o cliente 5 alternativas de trajetória, né? 5 alternativas de trajetória. Aqui você vai contribuindo pelo teto, vai dar tanto, aí a sua aposentadoria durante tantos anos vai ser de tanto, e isso vai gerar um valor final de recebimento menos o investimento de tanto. Esse é o teu ROI aqui. Ou então vai investir de 6 em 6 meses pelo teto, ou de 6 em 6 meses pelo mínimo, ou todos os meses pelo mínimo. Ou então ele chega para nós e diz o seguinte, olha, eu quero investir com 3 mil, sobre 3 mil. Eu quero sobre 3 mil. Como é que eu faço? Bom, eu vou projetar um investimento sobre 3 mil. Os sistemas de cálculo hoje já nos permitem também fazer. Tem gente perguntando onde é que tem teu curso, Júlia. E o meu curso vai ter outro lançamento em breve, gente. Calma lá, mas me segue no Instagram, Advogada Júlia Batista. Vai lá para o YouTube que eu vou divulgar para vocês. Lá no link da bio tem também o grupo do Telegram. Se inscreve lá, que depois eu anuncio para vocês. Eu preciso restaurar o meu eu interior, voltar para mim mesma, descansar, porque eu sou daquelas que o que eu faço é entrega 100%. Então, eu preciso estar zerada, mas muito em breve vai ter outro curso. Mas foi muito legal essa experiência.
É muito intenso trabalhar lançamento e trabalhar curso, eu sei Muito. como é, porque é pesado mesmo. Mas então, assim, voltando aqui, o planejamento, ele tem várias formas de ser feito, né? Várias formas de ser feito. Não tem a melhor ou a mais correta. Eu só acho que tem elementos indispensáveis a um planejamento. Tem. Eu acho que eu não posso me dar o luxo de fazer um planejamento pensando numa única saída, numa única possibilidade. Eu não posso, como advogado, achar que eu estou apresentando um grande trabalho para um cliente se eu digo para ele uma única forma dele levar o seu investimento para o futuro. Eu acho que ele precisa ter alternativas, mas a escolha é sempre dele. Exatamente. A escolha é uma condição muito sempre pessoal. dele. Eu brinco assim, ó, eu tenho muitos clientes também que são investidores. Então, para eles, às vezes, ter uma renda menor na mão de imediato, eles vão trabalhar, eles vão investir aquele dinheiro, vão comprar um terreno, um imóvel, enfim, vão investir nas ações, seja lá qual for o investimento deles. Então, para eles, não interessa esperar, interessa receber o dinheiro na mão e trabalhar com ele como forma de investimento. Então, é muito interessante que a gente efetivamente descubra, nessa entrevista inicial, qual é o interesse do cliente, para daí sim começar a trabalhar. Porque senão, quando vê a gente despender um trabalhão, quebrando a cabeça em 1000 teorias, e o cliente chega lá e diz, não, mas eu quero a primeira aposentadoria porque eu quero investir. Uma informação que vem depois, né, na consulta final. Então, claro, a gente precisa fazer essa consulta inicial muito bem feita. Eu digo também, né, o cliente diz para mim assim, eu posso investir tanto por mês, como eu chego, não sei o que você quer, daí eu sempre volto para a pergunta, eu digo, não, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Com quanto tu queres te aposentar? Qual é o teu padrão de vida que tu queres manter na terceira idade? Tu já adquiriu uma casa? Tu precisa adquirir ainda? A gente precisa olhar todo um contexto de vida pessoal. Então, eu preciso saber aonde ele quer chegar para ver se eu consigo chegar lá. Eu posso dizer para ele, olha, tu só vai chegar lá investindo no teto daqui para frente. Ou eu posso dizer para ele, não, tu já está muito pertinho de chegar lá. Então, é interessante a gente saber aonde o cliente quer chegar. Eu lido muito aqui em Santa Cruz do Sul, eu sou advogada dos 2 sindicatos dos profs, né, os professores particulares e os professores do município. Aqui o município não tem regime próprio, é regime geral, então os profs se aposentam pelo INSS. E os professores é uma categoria de trabalho que deixa eles tão exaustos mesmo, que é difícil tu achar um professor que está disposto a trabalhar mais por uma renda mais vantajosa. Eles estão tão exaustos que eles querem a primeira aposentadoria porque eles querem sair dessa atividade. Eles querem trabalhar em outra coisa, um trabalho em casa, alguma outra situação. Então, o planejamento nem sempre é uma questão financeira. Às vezes é uma questão de qualidade de vida, de descanso, aquele cliente está cansado. Então, a gente precisa conhecer esse contexto do cliente para fornecer, sim, o melhor benefício dentro do objetivo dele, né? Claro. E professor, além de tudo, é uma classe muito politizada também, né? Muito. Então, eles têm muita consciência do direito. É difícil trabalhar com professor, não é fácil, não. Não é fácil. Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei interessante, né? Aqui no Instagram, tá? Boa noite, doutores. Bom, vamos deixar o doutores de lado, todo mundo colega aqui, tá? Isso aí. No caso do contribuinte individual que já tem 15 anos sobre o mínimo, é melhor contribuir sobre o teto ou intercalar? Depende. Que idade ele tem? 30 de idade é uma coisa. Ele tem 60? Exato. Não vai para o teto, filho. Não vai. Não tem porquê, porque não vai dar tempo de recuperar uma renda boa, e como ele não vai ter um percentual muito alto, ele vai cair no mínimo de novo. Exato. Porque ele vai contribuir no máximo os próximos 5 anos pelo teto, mas ele tem 15 de mínimo, e ele vai fazer 65 daqui a 5 anos. Gente, aí ele vai investir, durante 5 anos, ele vai investir 70 mil reais, aí vai chegar numa média daqui a pouco de R$ 1.800 para pegar 60% dessa média. Exatamente. Vai pegar salário mínimo de novo. Esse cara é prato cheio para tu fazer uma a cada 6 meses para ele, pelo mínimo, com 11%. Com 11%, exatamente. Ele já tem os 15 anos. Ele não vai melhorar a vida dele de aposentadoria. Agora, se ele tem 30 e poucos anos de idade, se ele tem uma condição financeira para elevar a contribuição, se a atividade dele é rentável, bom, aí é um projeto. Inclusive, nesse projeto, você vai estar podendo planejar a aposentadoria dele até para tentar, na medida do possível, ir descartando esses salários mínimos lá na frente. Porque justamente, né, você imprime um ritmo de contribuição que lá na frente vai fazer
com que essas contribuições iniciais de salário mínimo elas sejam descartadas, porque por mais que elas te tirem percentual da média, elas vão aumentar muito a média. Então, vai melhorar. Então, não tem resposta pronta para perguntas que não tenham toda essa trajetória do cliente indicada para nós. Agora, de antemão, eu te digo assim, investir no teto nos últimos anos não vale a pena para ninguém. Não vale a pena. E as pessoas às vezes querem fazer isso, né, Júlia? Elas chegam assim, ficam desesperadas, né? Agora eu quero dar uma bombada na minha aposentadoria. Não vai acontecer, né? Exatamente. Agora, uma outra coisa, Júlia, assim, daqui a pouco no Insta a gente tem que encerrar já, né? Daqui a pouquinho. Aqui a gente pode seguir mais um pouco no YouTube. Uma outra coisa que é interessante, assim, que surgiu, eu acho que é algo novo, né? A utilidade do planejamento também pensando em benefícios não programados. E o segredo todo tá, agora todo ano, e agora a gente mudou o conceito, o professor Márcio Hartz estava explicando isso. Antes da reforma da Previdência, a cada 12 grupos de contribuições na aposentadoria por idade, e aí a gente tinha o conceito de pagamento efetivo, de cash, dinheiro, pila, a gente ganhava um percentual de 1% a mais em cima de 70% iniciais. Pós-reforma da Previdência, a cada um ano de tempo, e aí a gente não tem mais o conceito de pagamento, a gente tem 2% a mais de adicional. Então, a gente pode pegar um benefício não programável e fazer reconhecimento de atividades, fazer, de repente, até uma indenização, porque a indenização de parcelas decadentes, apesar de não computar como carência, ela conta como tempo de contribuição. Então, a gente pode fazer uma revisão num benefício não programável para reconhecer, por exemplo, uma atividade rural, para aumentar este tempo e conseguir aumentar este coeficiente de 2%. Então, exatamente. A gente vai ter, Júlia, revisionais que a gente tinha no período pré-reforma para as aposentadorias por tempo, para melhorar fator previdenciário, para gerar a fórmula 8696, que era aproveitamento de tempo rural, do tempo especial. A gente vai ter tudo isso agora para revisar pensão por morte, para revisar benefícios por incapacidade permanente, que não sejam decorrentes de acidente de trabalho, porque esses benefícios vão estar atrelados a bases proporcionais de renda. Exato. A pensão vai estar atrelada a uma aposentadoria por incapacidade permanente simulada, se não estava aposentado. Essa aposentadoria por incapacidade permanente, por sua vez, vai ser de 60% mais 2, se não for por acidente de trabalho. Então, vai me interessar o acréscimo de tempo, justamente porque eu não estou diante do acréscimo de renda a partir do número de contribuições, mas é a partir do meu tempo de contribuição. Isso muda tudo, isso nos traz um universo de revisionais que a gente não tinha. E também nos traz, por que não, um universo de planejamento para quem está preocupado com essas contingências, com esses riscos sociais. Já deixa pronto. Se tu tem tempo especial na tua vida, de repente já deixa pronto isso. Se uma incapacidade te acomete e há uma aposentadoria por incapacidade permanente, não por acidente, já está pronto o teu benefício correto, né? Então, são questões que também surgem numa avaliação que a gente faz da reforma da Previdência. Então, claro que isso é interessante para a advocacia. A gente, claro que reconhece a dificuldade para o segurado, que o segurado foi atingido, que as pessoas hipossuficientes, enfim, elas tiveram seus direitos arrefecidos e tolhidos até, por que não? Mas para a advocacia, nós temos um cenário de pujança da atividade, porque a gente tem muito o que fazer. Exatamente. E há muitas dúvidas, há muitas incertezas no ar para a gente poder justamente preencher com os nossos conhecimentos, digamos assim, né, mais aprofundados, mais técnicos, mas volto a dizer, né, tudo parte de uma análise mais crítica daquilo que a gente está lendo. No Instagram, gente, a gente vai ter que encerrar, porque a gente está chegando em 59 minutos, passou rápido. Migrem para o YouTube vocês acham lá, Márcio Hartz, só procurar. A gente vai dar um bônus lá no YouTube agora, alguns minutos mais a gente vai seguir por lá. Então, a galera que ficar lá no YouTube já sabe, vai nos encontrar ainda falando mais alguma coisa, alguma surpresa, mas tem que ir para lá para saber o que é. Tá bom, gente? Eu vou encerrar aqui e vai ficar salvo assim, para quem está preocupado, vai ficar salvo aqui
eu não cometo mais aquelas barberagens da primeira vez, não se preocupem. Eu consigo ainda, já consigo salvar uma live, tá, gente? Estou salvando aqui, estou encerrando. Júlia, a gente continua ali no YouTube. Isso. Outra coisa interessante, que a gente tem a possibilidade de revisar agora também, é a própria pensão por morte. Porque quem disse que eu não posso excluir salários que prejudiquem a renda mensal inicial na pensão por morte? Então, a própria pensão por morte virou um benefício possivelmente revisado. Então, a gente tem muitas possibilidades, tem muito trabalho para fazer. Claro que aqui não existe planejamento previdenciário, mas existe um cálculo pós-concessão, que a gente não vai adivinhar que a pessoa vai morrer, mas existe um cálculo pós-concessão que a gente pode fazer para encaminhar, sim, uma revisão em busca do melhor benefício. Então, inclusive, benefícios não programáveis abriu um leque de trabalho muito grande, sem sombra de dúvidas. Será que eu salvei a live? Agora eu estou preocupado. Mas fica no YouTube. A gente avisa a galera que tá lá no YouTube. De qualquer maneira, né? Mas lá eu não sei se eu consegui salvar. Acho que deu alguma... Falei tanto que a barberagem veio. Às vezes ele demora para salvar mesmo. Mas olha só. Então, assim, muitas oportunidades de fato, né? E o planejamento, ele é um produto. E aí, Júlia, é impressionante, né? Como me perguntam assim, Márcio, quanto tu cobra pelo planejamento? Essa pergunta é muito feita no meu inbox também. No meu curso rolou essa pergunta. Então, assim, é uma pergunta que é difícil dar resposta, porque a gente está trabalhando com o país inteiro, então a gente tem uma questão de valorização diferente. Aqui no Rio Grande do Sul é um valor totalmente diferente, né? Mas uma dica que eu dou, muito interessante, é que a gente precisa analisar a complexidade do trabalho. Então, assim, se eu estou trabalhando com uma aposentadoria, que está tudo na carteira de trabalho, não tem nada de extra, não tem atividade rural, não tem atividade especial, não tem a possibilidade de contribuir como individual para frente, é uma coisa. Se eu estou trabalhando com um contribuinte individual, um contribuinte facultativo, que eu escolho a alíquota e o valor que eu quero contribuir, isso expande muito o meu trabalho. Eu vou me dedicar muito mais horas de trabalho. Se eu preciso indenizar contribuições atrasadas, se eu tenho essa possibilidade, eu preciso fazer mais cálculos. Então, eu diria que não existe tabela, não é um preço só para todo mundo, para todo cliente. Então, seria interessante avaliar qual é o tempo despendido, qual é a expertise que o profissional precisa ter para depois passar o valor, tá? Mas, sem sombra de dúvida, se vocês cobravam um valor antes da reforma, eu diria que dá para dobrar o valor pós-reforma da Previdência. Porque o trabalho se tornou muito, muito, muito mais complexo. E não diria nem que não se trata de quanto tempo a gente vai levar para fazer o cálculo, mas de quanto tempo a gente leva estudando para aprender e para fornecer o melhor para o nosso cliente. É a história do parafuso, né? Exato. É a história do parafuso. O senhor só apertou o parafuso e vai cobrar isso tudo? Não, mas é que eu estudei 15 anos para saber qual parafuso apertar e qual intensidade apertar, né? Exatamente. Então, a gente tem que... A dica que eu dou é a seguinte, né? Dentro da linha do que a Júlia falou. Se eu não valorizar o meu trabalho, ninguém vai fazer. Então, isso eu tenho certeza. Todo mundo acha caro. Se eu cobrar 500, vão achar caro. Se eu cobrar 800, vão achar caro. Se eu cobrar 200, vão achar caro. Então, sempre vão achar que é caro, que né, enfim, vale menos do que eu tô Mas sabe, Márcio, que existem boas técnicas para passar esse orçamento para o cliente. Claro. Inclusive, no meu curso, eu trabalhei bastante isso. Assim, eu acho que a gente ficou 1 hora falando só sobre técnicas de venda, né? Então, um exemplo que eu posso dar. Peguem um cálculo que vocês fizeram bem significativo, que vocês conseguiram chegar a uma diferença bem gritante para o cliente de vocês. Eu mesma fiz um cálculo para uma cliente minha, uma professora, que antes da reforma da Previdência, ela se aposentaria com mais ou menos 2.900, e em agosto desse ano ela estaria fazendo 52 anos de idade. E para a mulher, na regra do pedágio de 100% da professora, ela se aposentaria com 100% da média dela. E aí aumentaria quase R$1.000 por mês a aposentadoria dela, para 10 meses de espera. Então, quando vocês falam isso para o cliente de vocês, olha, eu tive um caso assim, eu demonstrei no planejamento que em 10 meses de espera a gente aumentou quase R$1.000 a renda. Todo o dinheiro que vocês falaram, que o cliente achou que era caro, ele vê que não é caro. Porque a aposentadoria não é um mês, é o resto da vida, 13 salários por ano que a gente está falando. Então, o reflexo disso, a gente está falando, às vezes, uma diferença de R$100 na renda mensal inicial. No fim da vida, a gente está falando do preço de um carro. Se valorizar em 4% ao ano, esse salário que seja, né?
A gente está falando de 40 mil no fim da vida, dependendo da idade desse cliente. Então, é interessante vocês demonstrarem em números para valorizar o trabalho de vocês. Eu acho que a gente tem uma oportunidade histórica aqui de finalmente começar a valorizar o trabalho consultivo da advocacia previdenciária. A gente nunca valorizou isso, né? Ninguém vai no dentista sem dinheiro no bolso, ninguém vai no médico sem dinheiro no bolso, mas ninguém leva dinheiro para o escritório. Ninguém entra no escritório com a carteira cheia. É impressionante. E nem pergunta quanto é, né? Então eu acho engraçado, porque eu penso, por que ele tá me fazendo essas perguntas se ele nem me perguntou quanto é a minha consulta ainda? É estranho, né? E o mais interessante, assim, no final, existe, assim, às vezes, em algumas consultas, algum constrangimento do sujeito em perguntar, assim, doutor, mas eu lhe devo alguma coisa? A pergunta não seria essa, a pergunta é quanto eu lhe devo, não é eu lhe devo alguma coisa. Como assim, cara? Tu ficou aqui 2 horas comigo perguntar se me deve alguma coisa, né? E a culpa é só nossa, né? É só da advocacia. A gente criou um pouco isso. Agora, eu dou um exemplo de como o conhecimento leva a uma produção de um conhecimento que não precisa ser tão profundo, não precisa ser nada assim, meu Deus, da onde tirou o coelho da cartola? Não é isso. Mas é um conhecimento suficiente para gerar um resultado extraordinário na vida da pessoa. Acho que isso é importantíssimo. Chega um sujeito no teu escritório, no meu escritório, no nosso escritório, e diz o seguinte, olha, eu estou com 65 anos, eu quero encaminhar minha aposentadoria. Aí eu olho para o histórico desse sujeito, ele está com 65 cumpridos agora, né? Cumpridos agora. Assim. Eu vejo o histórico dele de aposentadoria, ele tem lá 25 anos de contribuição, sempre pelo salário mínimo, só que desses 25, 15 está escondido lá atrás, nos anos 70, 80, e 10 agora, mais recentemente. Ele tem 25. Então, ele tem uma aposentadoria aí de 80%, de 70%, né? De 80%. 70%, porque ele é homem, né? 25 anos. 70% e tal. Eu chego para esse cara e digo, olha, e tudo no mínimo. Sempre. A vida inteira, a história dele, sempre salário mínimo. O negócio é o seguinte, o senhor vai agora no INSS, vai pagar uma contribuição de R$ 1.200. Ah, doutor, eu não tenho dinheiro. Não, o senhor tem, está aqui o dinheiro. Estou te dando, vai. Por quê? Porque esse cara vai pagar uma contribuição pelo teto, vai descartar os 10 anos que ele tem de salário mínimo nesse PBC, porque ele vai continuar com os 15 anos mínimos necessários para o objetivo dele, que é a aposentadoria por idade ou aposentadoria programada na regra nova, cuja transitoriedade permite ao homem ainda se aposentar com 15 anos. E esse cara vai pegar 60% do quê? De 6 mil. Vai pegar 3.600. Um advogado que não sabe previdenciário vai dar um salário mínimo para ele. Muitos advogados que sabem previdenciário vão dar o mesmo salário mínimo para ele. E vejam bem, ninguém está inventando a roda aqui. Ninguém está dizendo, meu Deus, que tese. Não é tese, não é tese. É ler a lei, ler a reforma, entender o que está acontecendo, saber como é que calcula um benefício. Cálculo, gente, não dá para se livrar disso. Quer ser previdenciarista, me desculpe, se não souber um pouco de cálculo, não estiver aberto para isso, se não abrir a mente para cálculo, tu não cria solução. E muito menos uma solução. E o cálculo tem uma vantagem, né, Márcio? O cálculo não precisa de interpretação e não muda conforme os anos. Não. 1 mais 1 vai ser para sempre 2. Sim. Então, depois que a gente aprende, pega a lógica dos cálculos, tudo funciona, não precisa aprender de novo, não precisa se atualizar. Só, lógico, precisa se atualizar em relação à lei, mas a metodologia dos cálculos só vai. Exatamente. Então, nesse caso, imagine para o cliente quanto valeu aquela... Porque no meu caso, ele foi lá no meu escritório e falou comigo sobre isso, em 5 minutos eu dei essa resposta para ele. Porque é óbvio, eu já sei isso aqui. 5 minutos. Quanto vale para ele? Eu digo quanto vale para ele. Ele poderia receber dos 65 aos 83, que são 18 anos. Ele receberia um salário mínimo por mês durante 13 meses. Essa é a conta. 13 vezes um salário mínimo vezes 18 anos. Ou ele vai receber 13 vezes 3.600, ele vai receber 260% a mais. É isso. É isso que vai acontecer com esse sujeito. Por ter ido lá e vai achar caro pagar daí? Quanto vale essa informação? Exatamente. Quanto eu cobraria se eu encaminhasse o benefício para ele? 3 benefícios. Então tá. Então tu me dá 3 benefícios de 3.600.
Ah, mas que absurdo. Absurdo por quê? Tu vai receber pro resto da tua vida 3.600 se tu ia Vai receber receber sozinho. 13 vezes por 18 anos. Exatamente. E vê bem, essa é uma hipótese que eu não adianta. Se ele encaminhar o pedido dele de benefício agora, sem fazer isso, ele não consegue revisar depois. E isso ele não consegue fazer. Porque eu não posso fazer uma contribuição pretérita para revisar benefício. Nesse caso, não, eu quero porque eu descarto. Não, 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 não. A tua fotografia era aquela, não pagou porque não quis na época própria. Então, olha aqui, não tem como precificar objetivamente, mas eu tenho como partir de um pressuposto. Eu não vou vender barato o trabalho que eu demorei uma vida para construir. Exatamente. Eu não posso vender barato. Eu não posso achar, eu, prestador de serviço, que está barato o que eu estou fazendo. Eu não posso achar barato. Então, assim, cada um coloca o preço que entender melhor. Eu acho que um planejamento previdenciário completo, dando 5 cenários, trazendo o ROI, trazendo as consequências todas para ele, quanto ele vai investir, quanto ele pode receber em cada cenário, não vale menos do que 3 mil reais. Eu acho. Eu acho. Exatamente. Ah, mas não é a realidade do brasileiro. Bom, então vamos para a realidade. Obviamente que eu tenho que analisar a condição do cliente. Às vezes, pô, eu estou só no meio rural, daqui a pouco as pessoas não têm, ou estou no meio, circulando numa área em que tem menos recursos. Eu vou adequar um pouco isso? Vou. Mas, de qualquer maneira, em qualquer caso, eu estou projetando uma vida inteira para o cara pela frente. Isso tem que ter um valor. Com certeza. Né? Tem que ter um valor. Pelo menos eu penso assim, né? Eu acho difícil precificar. É a atividade mais difícil do advogado. Também acho. Precificar. E principalmente quando outros advogados nos perguntam qual é o preço. Principalmente no direito previdenciário. Porque a gente criou esse mecanismo de meramente consultivo, né? Então eu digo assim, o cliente chega lá no escritório e ele diz, doutor, eu quero saber quanto tempo de contribuição eu tenho. Ele não quer saber quanto tempo ele tem. Ele quer saber quando ele vai se aposentar, com quanto ele vai se aposentar e quais são as possibilidades que ele tem. Então, eu estou falando de planejamento. E o que a maioria dos advogados fazem? Eles estão tão loucos para encaminhar aquela aposentadoria, desesperados, que eles calculam ligeirinho ali, fazem um mini planejamento previdenciário e já saem dizendo, não, volta ano que vem vai dar para se aposentar. E aí, assim, perdeu uma oportunidade de trabalho e vai ficar rezando para que aquele cliente volte, que não vai voltar. Exatamente. Então, assim, quando eu faço o planejamento previdenciário, eu faço uma fidelização, porque possivelmente este cliente vai se aposentar comigo depois. E eu tenho ainda engatilhamentos de serviços pós-planejamento, porque eu vou engatilhar uma revisão, eu vou engatilhar, de repente, no planejamento mesmo, uma ação de retificação de PPP. Essa pessoa ainda não pode se aposentar, mas aquele PPP está todo errado, eu já entro com essa ação retificatória. Então, o planejamento, ele engatilha muitos serviços. E por isso que ele é muito rico, porque a gente não está falando só desse serviço, mas de todos os outros que vêm em consequência dele. E como a gente está falando de um planejamento de longo prazo, que mexe com a vida dele no longo prazo, nada impede da gente criar dentro do preço do planejamento o seguinte, até porque, gente, são técnicas de venda, tu cria os bônus para o cara, né? Qual é o bônus? Cara, uma vez por ano a gente vai revisar isso aqui no escritório. Pode ter certeza. Ainda mais agora que a gente tem aquela situação dos ajustes de contribuições inferiores ao salário mínimo, que eu tenho que avaliar dentro do mesmo ano civil, embora eu possa fazer depois, mas eu posso estar todo ano, todo ano estar revisando o que o cara fez durante o ano, é como o médico do check-up. Vamos fazer o check-up. Tu seguiu as minhas orientações de não fumar, não beber, não comer gordura, blá, 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 para o teu coração ficar bem? Vamos ver se tu fez. Sobe na esteira. Vamos fazer a eco aqui agora. E vamos olhar, vamos fazer o raio-x. Todo ano eu faço isso. Então, eu atrelo a ele um produto, eu vendo para ele o produto. Olha, tu vai me pagar 2.500, 3.000 reais. E uma vez por ano tu vem aqui e essa consulta vai te custar 300 reais. Sei lá, 200 reais. 300 reais. E aí tu faz uma manutenção com o cara, uma revisão anual com o cara. Exatamente. Isso já preparando uma futura aposentadoria que provavelmente ele vai encaminhar com quem? Contigo. Com o profissional que fez o planejamento. E aí tu diz assim, e se tu encaminhar comigo a aposentadoria, normalmente eu cobro 3 benefícios, mas de ti eu vou cobrar 1,5. Eu faço promoção para quem faz planejamento comigo também. Claro, mas tem que ser. Mas essa é a estratégia. O advogado tem que saber vender. Sim. Ele precisa vender um pouco mais o seu produto, né? A gente não é formado para isso. Vê bem, o direito ele tem um certo preconceito à venda. Pode pensar bem, pode perceber. O que a OAB faz hoje com o advogado que se lança como advogado na internet? Ela vai lá e vai começar a cortar o cara. E vai perseguir, e vai para o código de ética, e vai para a comissão de ética.
Isso é um atentado contra a profissão, porque eu acho que eu tenho o direito de vender o meu trabalho. Claro, eu não posso vulgarizar a venda do meu trabalho, mas eu tenho o direito de vender meu trabalho, pô. Todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Exato. Porque existe um conservadorismo, existe uma certa preservação de uma ordem criada por alguém não sei quem, enfim. De qualquer maneira, eu acho que a gente tem que saber vender o trabalho na hora que está com o cliente. Isso eu posso fazer. E vender o trabalho é tu mostrar para ele que o teu trabalho tem valor e que ele precisa desse trabalho e que sem esse trabalho a situação dele vai ficar muito pior do que com o teu trabalho. Claro que a gente não precisa assustar o cara, mas mostrar para ele as vantagens do trabalho que a gente está apresentando. Acho que isso é fundamental na nossa atividade, né, Júlia? É fundamental. E a gente precisa aprender a fazer. A gente precisa aprender a fazer. Mas olha, gente, assim, para encerrar, aqui tem uma pergunta. Eu tenho a opção de pedir o descarte ou uma prerrogativa do INSS? O INSS está fazendo de ofício, né? Mas, assim, eu posso pedir. Eu tenho pedido até nas iniciais administrativas, nos requerimentos, a gente já tem formulado com o cálculo do descarte. A gente já pede isso, para deixar bem claro o que a gente quer, né? Não dá para confiar no INSS, né? Não. Porque a gente acredita que o cálculo vai vir de forma correta, de forma analisada, essa exclusão, mas é interessante que a gente avalie, porque a gente sabe, não dá para confiar na Previdência Social, na via administrativa, então a gente efetivamente tem que calcular antes de requerer o benefício. Então, até hoje, as cartas de concessão que eu peguei pós-reforma da Previdência vieram com essa opção já de ofício, descarte, mas é interessante que a gente faça esses cálculos, com certeza. O Matheus, que trabalha comigo no escritório, ele está levantando a mercantilização da advocacia. É engraçado, não pode ir para o Instagram dizer que tu é advogado e falar com o cliente no Instagram, mas tu pode sair na capa da revista Forbes com um charuto, sentado no meio de um escritório luxuosíssimo. Exato. Aí tá tudo bem, né? Exato. Aí tá tudo certo. E, aliás, defendendo o mensalão, defendendo essa turma do dinheiro público sujo. E tem mais uma vantagem do planejamento previdenciário nisso, né? Porque o planejamento previdenciário, ele não é um serviço judicial, eu não preciso entrar num embate judicial. Então, assim, muitas vezes dizem, o advogado não pode estimular a judicialização. Bom, planejamento previdenciário, eu não estou estimulando a judicialização. É um serviço, eu não tenho nenhum impedimento do Estado para solicitar ele. Tu está prevenindo. Exatamente. Está prevenindo a judicialização. Para não ter a judicialização, a gente já vai resolver algumas questões aqui. É exatamente isso. Tu não dependeres de um terceiro, nem do INSS, às vezes tu depende com planejamento previdenciário. Claro que tu vai ter planejamento previdenciário que é puramente cerebral, que é esse que a gente faz no escritório. Tem o planejamento previdenciário administrativo, que eu dependo de uma atuação, quando eu preciso indenizar períodos, por exemplo, quando eu preciso ajustar CNIs, isso faz parte do planejamento, e tem o judicial quando eu preciso ajustar períodos que o INSS não aceita, já pensando no futuro. Pode ter isso. A própria indenização pode passar por um processo judicial, que não seria contra o INSS, seria contra a União, nesse caso, que é o credor das contribuições. Então, eu posso ter, mas o cerebral é o principal deles, né? Normalmente, eu vou resolver ali no escritório. Então, tem de tudo isso mesmo. Alguém está fazendo uma pergunta aqui sobre, para eu detalhar essa hipótese de aumento do valor do benefício, talvez esse exemplo que eu tenha dado de excluir os salários da última contribuição, é porque como tu exclui todos os salários que prejudicam a renda, desde que eu mantenho o tempo mínimo de contribuição, no exemplo que eu dei, o tempo mínimo está fora do PBC, e o tempo que está no PBC é ruim para ele em termos de salários. Eu elimino todos esses e substituo por um salário teto, que vai ser a minha média, porque vai ser o único do PBC, o que era impensável antes da reforma e agora é possível. Exato. Pela ausência. Porque tu mantém, para quem não pegou a ideia ainda, é que tu mantém a carência usando os períodos antes do PBC, que é aquelas contribuições vertidas antes de julho de 94. Então, tu vai manter a carência, mas como elas não entram no cálculo da média do salário de benefício, tu vai usar só mais uma após julho de 94. E aí é ela. Só para vocês terem uma ideia de números, um homem hoje, que chega aos 65 anos e tenha 20 anos e 11 meses de contribuição, não tem o menor sentido em ele não descartar 5 anos e 11 meses. Por quê? Porque ele não tem 62%, ele vai ter 60% a partir dos 15%, porque ele está em transição, até os 21%. Então, ele exclui tudo, ele exclui mais do que os 20% da regra anterior, ele exclui quase 30% aqui. Isso as pessoas não se dão conta. O descarte, às vezes, é muito maior do que os 20%. Porque eu posso descartar tanto tempo quanto seja possível para eu ficar com o mínimo. Exato.
O que vai ser muito utilizado na aposentadoria por idade, porque como eu só preciso de 15 anos, né, preciso só da carência ali, diferente, né, claro, de quem ingressar na Previdência Social depois da reforma, que aí são 20 para o homem, mas em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, é difícil eu superar para que sobre. Então, lembrem-se que quando vocês estão trabalhando com aposentadoria por idade, é bem provável que vai ser possível usar essa exclusão. Mas é isso. E, por último, só para ficar assim um gostinho de quero mais em todo mundo, é o seguinte, será que as aposentadorias hoje estão limitadas em 100%? Para mim não estão. Para mim não estão. Não estão, não. Não estão. Elas podem ser mais de 100%. Isso vai ser muito legal de ver. Antes a gente tinha expressamente na lei esse limite, né? Até 100% antes da reforma da Previdência. E agora o texto da Constituição, né, o artigo 26, que vem aí, ainda vai ser editado por lei complementar, mas enquanto não tiver lei complementar, é ele que manda, ele não dá esse limite. Então, a nossa interpretação é de que pode passar de 100%. Ele só limita a média ao teto. Só isso. Exato. E outra, ele limita a média. Ele não limita o salário de contribuição quando eu trabalho a média. Isso é uma outra questão. Teses que virão. Não se esqueçam de se inscrever no webinário, gente. O webinário, é isso aí. Boa, Júlia. Boa. Eu vou botar aqui o link do webinário. Vou buscar o link do webinário. Eu preciso dele. Aí a galera não precisa nem se dar o trabalho de procurar. Olha que beleza. Não precisa mesmo. Mas eu vou dar um jeito, eu tenho que achar esse webinário agora. Eu vou achar o link aqui. Galera, webinário gratuito, conteúdo de qualidade para alavancar o trabalho de vocês aí pós-reforma da Previdência, pós-decreto 10.410. Não dá para perder. Eu vou trazer as principais, assim, janelas de oportunidade que eu estou enxergando, né, especialmente agora, depois do decreto 10.410. É disso que eu estou tratando. Eu só estou pegando aqui, gente, eu vou buscar o link, vou tentar buscar ele aqui, do webinário. Eu vou botar o Linktree aqui, tá? Que aí vocês, nesse Linktree, vão acessar os links que eu tenho lá, e um deles é o nosso webinário. E tem o webinário do G4 também, que vocês vão poder encontrar ali, que é outro, que vai acontecer lá na outra semana, em agosto. Ele rejeitou, o YouTube rejeitou meu comentário. Mas depois tu pode botar, quando encerrar a live, tu pode botar na própria descrição do vídeo. A galera pode achar. Galera, esperem assim, nem um minuto para atualizar ali, e aí o Márcio pode colocar até na descrição do vídeo, e aí vocês conseguem acessar. Tá. Gente, só tenho a dizer para a Júlia, muito obrigado, querida, por ter aceito. O tempo voou, a gente nem viu o tempo passar, nada como falar do muito que a bom, gente gosta, com quem a gente admira. Isso é recíproco, pode ter certeza disso. Fico muito feliz de saber que tem mais gente que pensa números, pensa matematicamente no direito previdenciário. Eu acho que o direito previdenciário ele tem uma lógica matemática muito forte por trás. A gente precisa cada vez mais entender esse processo todo matemático que está ali, porque é a partir da matemática que surgem as grandes teses na Previdência. Não são tão humanizadas as teses, elas são mais exatas mesmo. Basta ver as revisionais históricas, né, que sempre houve. Então, eu te agradeço muito, Júlia, muito obrigado mesmo. A gente vai certamente fazer uma outra live logo em seguida. Com certeza. Agradeço muito, agradeço a galera que estava aí com nós. Obrigada pela confiança no nosso trabalho, nas nossas loucuras. E esperamos vocês, então, para o webinário do professor Márcio. Isso aí. Galera, valeu demais. Previdenciando Sem Limites. Também tem o Telegram todo dia. Júlia, faz a tua propaganda aí, teu Telegram. Também tem o Telegram da advogada Júlia Batista. Entrem lá no Instagram, no link da bio, advogada Júlia Batista. Tem para se inscrever, para ficar por dentro das nossas lives semanais. E aí vocês já vão receber o link do Telegram. Isso aí. E o meu Telegram também é o Previdenciando Sem Limites. Vocês vão encontrar lá. E é isso que a gente propõe fazer, gente, trazer informação, trazer conteúdo de primeira qualidade, diferente, falar o que não é falado por aí normalmente. Exato. Como a gente diz, conteúdo bom tem em vários lugares, mas a gente procura trazer alguma coisa diferente, sempre um tempero diferente. E isso acho que a gente conseguiu fazer hoje. Júlia, muito obrigado. Galera, até a próxima. A gente se fala por aqui. Abraço, galera. Valeu. Segunda tem webinário. Não deixa de ir lá, hein? Valeu.